E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Pessoal, vamos continuar falando aí nossa aula. O e-mail é historiacomp1@outlook.com, o Facebook Isto Sai, o celular 3291650267. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então, pessoal, nós chegamos aí para a nossa última aula, que vai falar sobre a crise do Segundo Reinado, mas a última aula falando sobre a questão aí do fim da escravidão, que é um ponto que minou, de fato, aí a crise do escravismo e a crise aí do Império e tudo mais, para o fim e proclamação da República. Pessoal, é interessante porque História do Brasil 45, exatamente isso. Crise do Segundo Reinado, parte 4, e fim da escravidão, parte 3. Última parte. O fim da escravidão. Pessoal, é interessante porque vai entrar no poder um outro conservador, João Alfredo, que vai ficar de 1885 até 1888. Mas primeiramente, pessoal, vamos fazer aqui um panorama aqui e tudo mais. A Guerra do Paraguai ajudou muito para abalar essa estrutura aí da monarquia, as estruturas políticas aí do Segundo Reinado, com aquela ideia de república e tudo mais. Cria-se muito uma identidade aí, o pensamento republicano através do movimento republicano de 1870, e você tem também a ideia dos grandes partidários, aí, as ideias abolicionistas, né? Vai criando grande gama, né? Essas pessoas vão se aprimorando e lutando mais contra o fim da escravidão. Aí você tem figuras, pessoal, como Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, que em 1883 ele vai escrever o livro O Abolicionismo. E além desse pessoal, além desses partidários, né, que é imbuído aí das ideias republicanas e tudo mais, que vão minar essa ideia do escravismo, você tem os próprios escravos que vão se rebelar, vão se fazer revoltas, vão se aliar a ideias abolicionistas, né? Como nós já vimos aí das retiradas e tudo mais. E também, pessoal, nós vamos ter, aliando-se a essa causa abolicionista, o apoio de missionários evangélicos europeus e norte-americanos. Como é o caso do primeiro missionário presbiteriano que vai se aliar a essa ideia aí do abolicionismo, né, no fim da escravidão, o caso do Archibald Green Simonton, né? Então, esses ideais, pessoal, vão minar, né, vão aí aprofundar em mais e mais, minando aí as bases do escravismo e minando também ainda mais, levando a fundo aí a crise do Segundo Reinado. Então, pessoal, voltando aqui, você tem João Alfredo, um outro conservador, entrando ao poder aí de 1885 a 1888, mas ele entra como muita pressão abolicionista. Os abolicionistas estavam já irados já e querendo logo o fim da escravidão no Brasil. Você já observou que você tem lá a lei de Eusébio de Queiroz, com o fim do tráfico, depois com a Bill Ward também, como já falamos, a lei inglesa. Depois você tem a lei do ventre livre, a lei de sexagenário, né, ou também chamada de lei Saraiva-Cotegipe, mas agora as pressões abolicionistas, né, desses partidários, principalmente aí de Joaquim Nabuco, vão se pressionar em mais para o fim da escravidão. Eles não querem mais que fique enrolando, não fique empurrando com a barriga, querem que decide logo o fim da escravidão. Nesse caso, João Alfredo, pessoal, com essa pressão abolicionista,
ele vai tentar lançar um projeto menos radical. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele queria alongar mais um pouco ainda, vamos dizer aí, essa ideia abolicionista. Essa ideia de escravismo, mas entre aspas. O que ele queria? Ele queria, em primeiro momento, abolir a escravidão com, no caso aí, uma indenização para os fazendeiros, e em segundo plano, que além dessa abolição da escravidão, este pessoal teria que trabalhar ainda por 2 anos, né, até o fim dos coletes, situado ali perto dos municípios, para continuar, e nesse momento, a ideia era evitar a vadiagem e também dar um prazo maior para os fazendeiros poderem substituir essa mão de obra por mão de obra imigrante. Na verdade, essa ideia dele não passa, né? A grande pressão abolicionista não passa, não deu esse projeto dele aí. E o que vai acontecer nesse momento? A ideia de Joaquim Nabuco, pessoal, era que a coisa fosse na paz, na tranquilidade, sem indenização, sem nada, libertação da escravidão e tudo mais. Vamos embora para frente, tocando o barco. É o que vai acontecer, né, pessoal? Vai passar a lei, vai ser votada e sancionada pela princesa Isabel, a tal da Lei Áurea, de 13 de 5 de 1888. Pessoal, a pressão aqui, pessoal, é muito grande sobre o fim da escravidão. Você tem essas ideias aí da Guerra do Paraguai, né? Com essa vinda aí, esse enxerto nas mentes, né, do pessoal que lutou na Guerra do Paraguai da República, né? Da ideia de república. Então vai se dar ao fim aí da escravidão, pressionado ainda mais aí pela Inglaterra aí, com a Revolução Industrial. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, em 13 de maio de 1888, você tem o fim da escravidão no Brasil, a tão falada Lei Áurea. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Não tem muito o que falar nesse momento aqui, mas é interessante nós observarmos o destino desses ex-escravos. Como eu já falei para vocês, o governo ele não montou um aparato político, administrativo, um aparato social e tudo mais aí para absorver, né, para absorver essa grande demanda agora de mão de obra que estava agora livre, né, estava aí a trabalhar. O que vai acontecer? Parte dessa mão de obra ex-escrava vai ser absorvida, né? Mas aí em algumas pequenas tarefas, manufaturas e tudo mais, mas a maioria, né, vai ficar aí desempregado e vai recorrer à vadiagem, né, à criminalidade, vai crescer e tudo mais, e muitos também vão continuar trabalhando ainda para fazendeiros em suas fazendas porque não tinham para onde ir. Então, no caso aí do destino, variou entre regiões. Não posso falar que aconteceu isso em todas as regiões. Não. Por exemplo, no Nordeste, você vê que esse pessoal continua dependente dos fazendeiros, continua trabalhando para os fazendeiros. Outra coisa, nos centros urbanos, como aí no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, você observa que alguma parte vai ser tragada, vai ser absorvida pelas essas pequenas tarefas. Mas a maioria não. Por quê? Era incentivado muito por essas grandes tarefas e tudo mais a vinda de imigrantes, que nós vamos discutir ainda em aulas futuras. Mas é interessante nós observarmos essa ideia aqui do destino dessas pessoas, onde você vai observar que o governo, nesse caso, vamos dizer, vai virar as costas e você vai ter formado aí esse grande... Não é que... Como eu quero dizer? O governo, nesse momento, pessoal, ele tem sua culpa por causa que, se ele tivesse um plano, né, uma política para a absorção desse contingente, você não ia observar tanta desigualdade que você tem hoje, né? A formação aí
de favelas, né? A formação aí das comunidades. Por quê? As pessoas não tinham para onde ir, não tinha outra alternativa. Foram mandadas embora da fazenda, procuraram serviço, não tinham o que fazer. Então vão trabalhar aí na informalidade. Tranquilo, pessoal? Mas aí voltamos aí na nossa próxima aula, porque nós temos que fechar essa parte da crise do segundo reinado. Tranquilo, pessoal? Porque nós temos que falar ainda do que? Da questão militar e da questão religiosa. Beleza, pessoal? Um abraço.